A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Então, dando continuidade, né, ao seminário sobre o problema do ser, do destino e da dor, coube a mim falar sobre o capítulo 15, né? As vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. O que seria, né, a criança prodígio? É um ser que tem a capacidade muito precoce em uma determinada área, um determinado assunto, alguma coisa, né, da sua atividade que seja diferenciado de outros. Ou seja, além de ter habilidade, ainda tem um conhecimento precoce de determinada propriedade. Pode-se considerar certas manifestações precoces do gênio como outras tantas provas das pré-existência em razão de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em experiências anteriores. A gente vai ver ao longo dos estudos que sim, né, que a gente deve, não só deve, como afirmamos, né, que essas crianças precoces, esses gênios, vêm sim de outras existências e originam-se da pluralidade da alma, né? Das várias situações vividas por elas. Então, vem da evolução do homem em todas as suas fases. Podemos ter participado de guerras, né? De cruzadas, de um monte de situações e ter um espírito bem, né? Trabalhado, estudado desde outras épocas, né? Desde o passado. E no livro dos Espíritos, podemos vemos na questão 207, 208, que vai falar sobre esse assunto, né? Vai afirmar essa afirmação de Leon Denis. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a presença física, transmitirão também alguma parecência moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. De onde se originam as presenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que precocemente se atraíram pela analogia dos pendores, ou seja, das dívidas, né? Ou eles se atraem pela simpatia, né? Por estar já a longa data unidos, ou unidos em função de uma atividade, ou unidos, né, pelos laços, né, de outras vidas, de outras relações, ou até para ajustes, né, para recuperar, né, aquilo que foi tirado pela morte, os ajustes que ficaram faltando. E quando ele fala que são diferentes as almas ou espíritos um dos outros, é que ele coloca, a gente estudando, que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito, né? Você já tem, a partir do momento que começa a se formar o corpo material, um espírito já existente. Ele não começa ali, ele já existe. Por intermédio dos mitocôndrios, o espírito transmite ao carro físico o que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes e infelizes. Então, a partir daquele momento em que vai começar a fecundação, que vão começar as divisões celulares, o espírito já está ali, né, adentrando a esse útero, e através do magnetismo, que a gente sabe que tudo é em função, né, no nosso meio, na nossa esfera, é em função de energia, de magnetismo, ele já vai transmitindo para esse corpo físico as suas necessidades, né, as suas características adquiridas ao longo de outras vidas, né, ao longo de outros trabalhos, de outros estudos, de outras dificuldades. Então, nesse momento da fecundação, esse espírito pronto, que já tem gravado no seu perispírito várias qualidades, defeitos, necessidades, como por exemplo de uma doença, ele traz em si múltiplas personalidades, né? Porque ele já viveu de várias formas em várias épocas, e isso vai ser transmitido para esse novo envoltório material.
Na questão 203, pergunta se os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal. Aqui uma nova alma vem juntar, pois a vida moral somente a vida animal, porque a alma é indivisível, indivisível e individual, né? Nós temos vários, né, espíritos que são determinados, características, a sua formação, a sua capacidade de acordo com o espírito mais velho, mais novo, com as suas experiências. Então, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Então, nem sempre os seres, esses gênios, esses prodígios, vêm de uma família de prodígios, né? Vêm de uma família comum. Tem no livro a citação de Maomé, de Buda, né? De Jesus, que vieram de famílias que não tinha nada a ver com aquela função deles naquela determinada época. Então, podemos afirmar que somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos herdando não da forma orgânica, matemática da ciência que a gente vê, a gente herda ao longo das nossas vidas, né? Das nossas experiências. Os fenômenos desse gênero, de que fala a história, não podem ser fatos desconexos, desligados do passado, produzindo-se ao acaso, no vácuo dos tempos e do espaço. Demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas, ou seja, a cada existência, esse espírito que está chegando, ele está buscando o aprimoramento, cada vez, né, se tornar um ser melhor. Então, não tem como isso ser, né, hereditário, ser orgânico. Temos que acreditar nessa pluralidade da alma e se também chegassem, né, indivíduos assim, nós teríamos o quê? Privilégio de algumas pessoas, né? E a gente sabe que a vida, que Deus não dá privilégios, né? Tudo é conquistado com o seu esforço. Para Platão, aprender é recordar-se, porque ele deixa bem claro porque a facilidade, né, de algumas pessoas em determinada matéria, a outra que tem que trabalhar mais, que essa alma, que vem, ela vem reeditada, ela vem em busca de novos conhecimentos, de novas aquisições. Então, o que acontece? Ela vai estar colocando em prática não só aquilo que ela está aprendendo no momento, ela está recordando, ela está colocando em prática um monte de outros conhecimentos, de outras aptidões, de outros aprendizados ao longo da sua vida, né, passada, da vida pregressa. A despeito das dificuldades materiais, vem se manifestar-se em certos seres, desde a mais tenra idade, faculdade de tal modo superior e sem nenhuma relação com a dos seus ascendentes, que não se pode, não obstante, todas as sutilezas da casuística materialista relacioná-las com qualquer causa imediata e conhecida, né? Porque nem sempre, na maioria das vezes, esses gênios não estão numa família de gênio, né? De prodígios, eles estão numa família que não tem nada a ver, né? Surge de uma forma muito diferente. Então, não tem como relacionar isso à materialidade, dar uma causa conhecida, né? Dessa superioridade em relação às outras pessoas. Mozart, por exemplo, executou uma sonata, né, aos 4 anos e aos 8 compôs uma ópera. Como assim, né, que ele teria em tão pouco tempo um aprendizado tão extenso de pais que não sabiam, né, do que em relação à música. E daí ele cita outros prodígios, né, aos 10, aos 12 anos, vão falando das suas importâncias, e Leon Denis continua exemplificando, né, como, por exemplo, o Napoleão, que tinha aptidão desde sempre pela guerra, o jovem
Kervo, de Bruges, que morreu aos 10 anos e 11 meses, e daí ele vai citando, né, que vai ter esses prodígios na ciência, nas letras, nas belas artes da Bélgica, poderiam ser assinados nomes, né, Salvatore, Dias, muitos outros que começaram, então, precocemente, sem explicação, né, da onde vieram esses conhecimentos. E aqui nesse livro, ele se prende mais a um exemplo de uma criança que tinha 2 anos, Pepito, quando ele tocou a sua primeira ópera, né? A sua primeira música, área, né? Ele ouviu a mãe tocando, a mãe relata aqui, né, que ele tinha 2 anos e meio aproximadamente, quando pela primeira vez, casualmente, ela descobriu que ele tocou uma mesma música que ela vinha treinando e ela não ensinou, e com 2 anos nem teria essa capacidade, né? E mais ainda que ele coloca que é engraçado, é que ele nem sabia ler, nem escrever e tampouco conhecia notas musicais. E ele fazia uns rabiscos que não tinha, para qualquer outra pessoa, não tinha significado nenhum, e tocava aquela música, aquela sonata, de uma forma inacreditável, né? Com sequência, com a reprodução, com a qualidade de uma música. Não é provável que isso lhe tenha sido ensinado, porque na maneira de tocar de sua mãe, que aliás tem boa execução, nada há de análogo. Porque esses gênios também prodígios têm sempre uma característica de manifestações apropriadas às suas idades, né? Não tem uma interferência de um adulto ou de um espírito adulto ali nessa execução. 2 hipóteses foram aventadas para explicar a hereditariedade e a mediunidade. A hereditariedade ninguém o ignora, a transmissão das propriedades de um indivíduo aos seus descendentes. As influências hereditárias são consideráveis nos 2 pontos de vista, físico e psíquico. A transmissão do temperamento, dos traços, do caráter e da inteligência de pais a filhos é muito sensível em certas pessoas. Por diferentes títulos, encontramos em nós não somente as particularidades orgânicas dos nossos progenitores diretos ou dos nossos antepassados, mas também suas qualidades ou seus defeitos. E como justificaria isso se acredita que esse espírito, né, já vem pronto e vai assimilar essas características que não são orgânicas, né, que não vêm dos nossos genes, das nossas misturas celulares? É em função, como eu relatei antes, das afinidades espirituais. Então, muitas vezes, esses espíritos afins estão, né, trabalhando, estão juntos novamente e vão transmitindo vão tendo essas parecenças que ele coloca, né? E então, em função disso, dessa aproximação, como às vezes é justificável de um músico nascer numa família de músico, foi hereditariedade? Não, foi pela afinidade. E que, se ele nasce numa família de músico, ele pode aprimorar, ele vai ter mais facilidade também para o seu progresso. Para explicar essas dessemelhanças, né, quando ocorre, pois necessário intervir um novo fator na solução do problema. Serão os antecedentes do ser, que lhe permitiram aumentar suas faculdades, suas experiências de vida em vidas e construir-se uma individualidade, trazendo um cunho próprio de originalidade e das próprias aptidões, né? Então, ou seja, fica gravado no perispírito desse espírito todas essas características, todas as suas experiências. É como se tivesse múltipla personalidade. Aí ele relata que seria como os afluentes de um rio, né? Que vão juntando tudo em um rio maior ou até, né, em um mar, para poder tornar um ser melhor. E esses antecedentes do ser é que vão permitindo eles terem, né, uma facilidade de deslanchar naquilo que ele tem, né, de característica, naquilo que é propriedade específica dele. Existem nesses jovens reservas consideráveis de conhecimentos armazenados na consciência profunda
e que daí transbordam para a consciência física, de modo que produzem as manifestações precoces do talento e do gênio, posto que, parecendo anormais, não são, entretanto, mais do que consequência do labor e dos esforços continuados através dos tempos. Então, quando ele coloca aqui que, entretanto, mais do que consequência do labor e esforços continuados através do tempo. Então, o que ele vem colocar? Que todos os espíritos, quando são lançados, né, que vêm de uma forma e nascem aquele monte de gente, nós somos lançados ao tempo e ao vento, nós não somos iguais, né? Com essa afirmação, ele vai colocando que é através do tempo e como se empregou, né? O que esses espíritos fizeram com esse tempo que foram lhes dado. Então, nem sempre aproveitam da melhor forma possível. Então, aí a gente tem a diferença, né? Mais uma vez, desses espíritos. De acordo com seus esforços, consciência profunda e que daí transborda para a consciência física, de modo que produzem as manifestações precoces do talento e do gênio. Então, vem daquela marcação que ele tem, né, das suas vidas pregressas. Revela-se não só no senso artístico, científico ou literário, mas também por todas as aquisições do espírito, tanto na ordem moral quanto na ordem intelectual. Daí ele exemplifica também no livro que por que alguns espíritos, algumas pessoas têm mais facilidade em aceitação de lei, né, da moral, de comportamento, de serem mais corretos, de aceitar uma hierarquia, de aceitar uma ordem, né, em função dessa evolução que se tem ao longo do tempo, e outros que são mais rebeldes, né? Assim como se vê em anjos de pureza e doçura nascerem e crescerem em meios grosseiros e depravados, assim também se encontram ladrões e assassinos em famílias virtuosas, num e noutro casos em condições tais que nenhum precedente atrávico pode dar a chave do enigma. O enigma aí é no sentido que esse tipo de reencarnação dessas uniões não são, nesse caso, está exemplificando que na maioria das vezes não são por afinidades, é a função de aprender e de ensinar, né? De receber e de doar para esses diferentes. É uma forma de crescimento, de amadurecimento por essas diferenças. Todos esses fenômenos, na sua variedade infinita, têm sua origem no passado da alma, nas numerosas vidas que ela percorreu. Cada um traz ao nascer os frutos da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, vários outros, né? Traz habilidade para determinada coisa em particular, conforme sua atividade se tem exercitado neste ou naquele sentido. Mas esse ser também não fica preso só a essa habilidade precoce dele. Esse momento de reencarnação, ele vai aprimorar essas qualidades, essa capacidade, mas ele também está aqui para evoluir como ser humano. Que a alma é chamada, todavia, a entrar na posse de todas as formas do saber e não a restringir-se a algumas necessidades de estágios sucessivos, né? Para o aprimoramento dessas qualidades. Demonstra-se pelo simples fato da lei de um desenvolvimento sem limites. Nós estamos sempre reencarnando com o intuito de aprender e mudar, né, de crescer. Do mesmo modo que a prova das vidas anteriores é estabelecida pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras impõe-se como consequência dos nossos atos atuais. Consequência que, para o campo de ação, exige condições e meios em harmonia com o estado das almas. Então, do mesmo tempo que a gente chega aqui com toda uma bagagem do passado, nós estamos plantando para o futuro. Nós existimos lá atrás,
Nós continuamos existindo no presente e existiremos em algumas situações do futuro, com certeza, até que a gente chegue a um bom aprimoramento. Então, o que fazemos no presente é importante, não só ficar preso, né, no que trazemos do passado. Através de nós, temos um infinito de promessas e esperanças de todo esse esplendor de vida. A maior parte dos homens só vê e só quer ver o mesquinho fragmento da existência atual. Existência de um dia que eles creem sem véspera e sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral da nossa época, né? Porque as pessoas, como a Cíntia leu no texto de abertura, né, que a gente tem que estar sempre pregando a religião, o espiritismo, né, mesmo que seja de uma forma mais científica, para justificar que a gente não vive só o momento, e a gente tem sim o passado, e teremos sim, com certeza, o amanhã. Então, a religião, a doutrina espírita é que vem, né, explicar essas situações, explicar o nosso aprendizado, a nossa leitura, o nosso crescimento, vai deixando isso claro, do quanto é importante esse preparo presente para o futuro. E por que algumas pessoas têm facilidade, tanto para esse aprendizado, para crescimento, para uma matéria específica, ou matemática, ou português, ou isso ou aquilo? É porque uma já tem conhecimento dessa matéria, né? Já teve um maior aprimoramento lá atrás, no passado, e só precisa recordá-la, como Platão colocou, né? Que viver é apenas recordar, ao passo que a outra se encontra pela primeira vez dentro de tais questões. Então, vai ter maior dificuldade para o aprendizado, para lidar com uma dificuldade. Dizíamos, não se explica pela hereditariedade nem pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente, né? Se um gênio tivesse um filho que fosse gênio e daí ia passando hereditariamente pela questão orgânica, né, na genética, logicamente nós teríamos muito mais gênios do que a gente tem no mundo. E isso não é verdadeiro, né? Não se passa. Muitos já morrem com a sua genialidade, outros, como são citados no livro, fala que tiveram, né, Sócrates, eu acho, tiveram 2 filhos totalmente imbecis. Então, Joana também tiveram filhos que não condiziam. E assim como citou Buda, Jesus, né, Maomé, outros que vieram de famílias simples e que se destacaram. Os fatos não são menos significativos quando consideramos a descendência dos homens de gênio. Seu poder intelectual desaparece com eles, não se encontra nos seus filhos. Há, contudo, casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e simpatia, como eu falei atrás, né? São espíritos similares, atraídos uns para os outros por inclinações análogas e antigas relações que os uniram no presente. E aí dá essa total parecência entre os seres, a conduta, né, a forma de assimilar as coisas, a capacidade de entendimento, de inteligência, mas não é hereditário, né? É a aproximação de espíritos similares. Semelhanças que parecem presidir a aproximação das almas, a penetração em certas famílias de seres sensivelmente superiores ou inferiores, que vêm dar ou receber ensinamento, exercer ou sofrer novas influências, é facilmente explicável. Pode resultar do encadeamento dos ensinos comuns, que em certos pontos se tornaram a unir e se enlaçam como consequência de afeições ou ódios mútuos do passado, que a morte, né, interrompeu e que agora estão novamente juntos para dar continuidade. Forças igualmente atrativas que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral de sua evolução. E aí? E a mediunidade? Explica
as crianças prodígio? O gênio deve muito à inspiração, que essa é uma das formas de mediunidade. Não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. Então, aqui fica bem claro que a mediunidade não explica, né, a capacidade precoce de determinados seres. Por quê? Se quando você compara o prodígio com o médium é um instrumento, né? Ele é manipulado por outra pessoa. E o gênio, não. É dele, é nato, ele se manifesta a hora que ele quer, de livre e espontânea vontade. Então, ele também tem, como eu já relatei anteriormente, as suas características mais da sua idade, e não, por exemplo, do espírito que seja adulto e que vai se manifestar as características mais adultas do que a real idade da criança, né? Então, não tem, no texto, o Leon Denis deixa bem claro que essa influência pode ajudar, mas não é o que justifica as crianças prodígios, porque o médio é um caráter intermitente, passageiro, anormal. O médio não pode exercer sua faculdade a cada momento. São precisas condições especiais, difíceis às vezes de reunir, ao passo que as crianças prodígio podem utilizar seus talentos a cada passo, constantemente, como nós mesmos o podemos fazer com as nossas próprias aquisições mentais. O gênio dos jovens prodígios lhe é muito pessoal, a aplicação dele é regulada por sua própria vontade. Então, já deixa, né, aqui bem claro a diferença entre eles. Seria também admissível, sem daí advir enfraquecimento da doutrina de reencarnação, que em certos indivíduos a aquisição pessoal e a inspiração exterior se combinem e se completem, uma pela outra, mas não que, né, essa inspiração, que essa mediunidade seja responsável pela capacidade genial daquela criança, daquele ser. Sobre o açoite das provas, o aguilhão da dor, sobem todos. Todos se elevam. A alma não é feita de uma só vez. A si mesma se faz e se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam de século para século. Então, nós estamos sempre renascendo, nós somos igual uma planta, né? Nós estamos sendo plantados de tempos em tempos. Uma árvore, por exemplo, é plantada, vai crescendo, vai passando por todas as dificuldades, por todas as, né, alterações de temperatura, dão os frutos, aquelas que não são frutíferas, as flores, as folhas, e de repente morrem. E nós somos assim, né? Nós somos plantados a cada reencarnação como um envoltório novo, um espírito é o mesmo, mas esse envoltório é diferente. E com qual finalidade? De melhorar não só intelectual, não só essas características prodígias, mas também a moral, né? Então, a gente é interrompido pela morte e a gente tem essa nova oportunidade a partir do momento que renascemos. Daí os seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivos clarões no caminho e que a humanidade percorre, sua superioridade vem somente da experiência e dos labores acumulados. Essa marcha coletiva é também a marcha individual, a de cada um de nós, porque essa humanidade somos nós mesmos, são os mesmos seres que depois de certo tempo se descansa no espaço, voltam de século a século até que estejam preparados para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Então é isso, né? A gente é interrompido pela morte, a gente nasce de novo, a gente tem como que fala, a chance da nova reencarnação para que a gente se torne cada vez melhor. E isso não é uma assertiva, uma necessidade individual, é uma necessidade coletiva. O homem que
que se estuda e observa, sente que tem vivido e que há de viver, herda de si mesmo, colhendo no presente o que semeou no passado e semeando para o futuro, né? Então, esse homem que está voltado para si, que está tentando melhorar, que ouve às vezes, se a gente silenciasse mais e ouvisse mais, né, o nosso interior, a nossa memória profunda, seria mais fácil, né, esse semeando para o futuro, esse trabalho que a gente está aqui fazendo para, né, chegar no futuro melhor. Um passado inteiro vive e frene em nós, mas que momentaneamente fica na recordação e está nós coberta por um véu. Mas se interrogássemos nossa subconsciência, ouviríamos sair das suas profundas vozes, às vezes vagas, confusas, outras vezes estridentes. Então, quanto mais nos silenciamos, quanto mais nos fechamos, né? Que às vezes naquele momento de solidão, tudo, e a gente fizer uma oração e estar conectado com Deus, essa subconsciência, né, nossa, essa capacidade dessa mente profunda, desse nosso passado que a gente sedimentou, que a gente tem, a gente pode enxergar pontos melhores, agir melhor, né, para tornar o nosso futuro melhor. Assim se afirmam a beleza e a grandeza da concepção das vidas sucessivas, que vem completar a lei de evolução entrevista pela ciência, né? Porque nem sempre a ciência justifica e nem justificaria, né? Casos que a gente sabe que não é material e nem orgânico. Então, a nossa vida é mais ou menos como a da borboleta, né? A gente passa por várias fases, a gente se fecha, a gente renasce e a gente voa, né? Tem os nossos voos. E cabe a nós que cada ciclo desse que a gente faça, a gente se torne uma borboleta mais bonita ainda, né? Com não só por fora, mas como por dentro, né? Que a gente possa levar daqui do nosso presente hoje para o nosso futuro, para as nossas próximas gerações, vidas, aquilo que há de melhor, aquilo que a gente consegue aprender. E depois que eu montei esses slides, eu achei um texto muito interessante. Então, esse texto é de Khalil Gibran, o profeta. Nos diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmas. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo da senda no infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como eles amam a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que tenha conseguido, né, explicar o capítulo. E na próxima semana vai ser a Aline Cortez, né, no capítulo 16 e 17.